E agora vamos falar um pouco aí da propagação do nosso potencial de ação. Então é simples, ó. Como a gente sabe, o potencial de ação tem um umbral ali, que a gente sabe também já que é menos 65 mV, que eu já mostrei para vocês. Lembrar que o axon é uma fibra desse tipo aqui. Então, quando eu tenho uma despolarização de um lado aqui, eu vou acabar, através dessa diferença de voltagem, abrindo outros canais de sódio aí, que são voltagem dependente, que estão do lado deles. Que é o que mostra essa figura aqui, ó. Vamos lá, nosso canal vermelho aí de sódio, que é voltagem dependente, tem potencial de ação. O potencial de ação chega a mais 35, então é muito mais que o umbral, com o umbral é menos 65. Vai ter um canal do lado aqui, ó. Esse canal do lado vê essa diferença de voltagem. Lembra que eu falei que o canal tá lá? Ele viu a diferença de voltagem, abriu também. Abriu esse canal, vai assim, propagando esse estímulo aí, como a gente vê aqui nas setas, ó. Abriu o canal do lado aqui, vai ter um outro canal do lado, também vai ver esse potencial positivo agora, que chega a mais 35, a gente sabe, vai abrir ele também, vai ter um outro canal de voltagem dependente aqui do lado, vai abrir ele e assim vai propagando o nosso potencial de ação aí ao longo do axon. E essa propagação também segue esse princípio aí do tudo ou nada, porque, como eu falei para vocês, se atingir o umbral, vai ter a abertura do canal de sódio e vai ter o potencial de ação. Como eu falei aqui, ó, se tem o potencial de ação aqui, ele vai se propagando num princípio de tudo ou nada aí. Então, quer dizer, propagou um potencial de ação, vai percorrer todo o axon. E a gente pode pensar isso daí também em termos aí do nosso axon, ó, vários canais de sódio dependentes de voltagem. Ocorreu o potencial de ação aqui no cono da nossa neurona, vai ter a inversão de polaridade, chegando aqui mais 35. Esse viu que está aqui, chegou no umbral dele, com o umbral dele é lá menos 65 mV, abriu também, entrou sódio, e vai acontecendo assim, abrindo, entrando sódio, aqui ficando positivo, e vai assim propagando o nosso aí potencial de ação. Aqui só um dado que o que faz voltar, que quando entra sódio e sai potássio, tem uma mudança da concentração, por mais que seja baixa, daquela concentração que a gente conhece lá, que é essa concentração aqui, ó. Então, se tem uma pequena mudança nessa concentração, a gente vai ter que voltar essa concentração normal. E quem faz isso também é a bomba de sódio e potássio. Porque com potencial de ação a gente sabe que entrou sódio, saiu potássio. E o que a nossa bomba de sódio e potássio faz? Ela retira 3 sódio e coloca 2 potássio para dentro. Então ela faz exatamente o efeito oposto aí do potencial de ação e mantém aquela diferença de concentração lá importantíssima, porque é essa diferença de concentração que indiretamente gera o nosso potencial de membrana em repouso de menos 90 mV. Agora falar que nossas neuronas têm fibras mielinizadas e não mielinizadas. A gente vai ver melhor depois isso. Mas já para dar uma ideia para vocês, ó, tem células especializadas que elas fazem essa vaina de mielina aqui. Essa substância é um lípido chamado esfingomielina e ela é um isolante elétrico, que eu mostro nessa figura para vocês então, ó. Então aqui em amarelo está representada essa vaina de mielina. Ele é um isolante elétrico, se ele é um isolante elétrico, não vai ser gerado potenciais de ação aqui. Então, o potencial de ação, quando tem neuronas com vaina de mielina, ele vai dar saltos. Ele daqui salta para cá. A diferença de polaridade, que a gente sabe que vai chegar aqui a mais 35 milha equivalente, quando tem o efeito lá do potencial de ação, em vez de abrir canal de sódio aqui, ele vai abrir canal de sódio aqui, nesses nódulos. Porque esses nódulos, como a gente vê aqui, ó, eles são substâncias que não têm essa vaina de mielina. Então o canal de sódio vai estar aqui. Então, os impulsos nervosos ou os potenciais de ação,
eles vão andar de forma saltatória, que fala. Ele vai saltar assim, ó. Aqui vai abrir outro canal de sódio, outro potencial de ação, muda a polaridade, outro potencial de ação e vai saltar. Vai saltando assim então. E qual é a vantagem desse efeito saltatório? É, obviamente, o aumento da velocidade da nossa condução nervosa. Como mostrado aqui também nessa figura, ó. O nódulo de Ranvier e vai através da condução saltatória do potencial de ação. E a importância aqui, ó, acabei de grifar, aumenta a velocidade até 50 vezes aí. E aqui outro dado, ó. Como a gente sabe que tem fibras que são melanizadas e fibras que não são melanizadas, olha a diferença de velocidade aqui, ó. A velocidade nas fibras não melanizadas 0,5 metros por segundo, enquanto nas fibras melanizadas chega aqui a 100 metros por segundo. Então é uma grande diferença a velocidade de condução através dessas vainas aí de mielina junto com os nódulos de Ranvier. Falar agora dos processos aí que geram então esse potencial de ação ou que faz o fenômeno, como a gente está vendo aqui, de excitação. Como eu falei, então é qualquer fenômeno que faz uma mudança naquele potencial e que acaba gerando um potencial de ação. Então, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, na sinapse tem aqui o receptor ionotrópico, o neurotransmissor vem, se liga ao receptor ionotrópico, abre esse canal aqui, entra um pouquinho de sódio e forma aqueles potenciais lá que eu falei para vocês, que são os potenciais eletrotônicos, que ainda não é o potencial de ação. Mas esses pequenos câmbios, essas pequenas mudanças na voltagem aí dessas neuronas aqui, influenciadas pela sinapse, pode gerar um potencial de ação se esse potencial nosso eletrotônico atingir a voltagem necessária, ou seja, atingir o umbral lá de menos 65 mV. Isso pode acontecer também numa sinapse do tipo elétrica aqui, ó. Sinapse do tipo elétrica tem uma hendidura, o sódio passa direto desse axon para essa dendrita. Por quê? Aqui foi gerado um potencial de ação, vai ter então uma grande concentração de sódio aqui, passando aqui, é como se o sinal passasse direto. Esse câmbio de voltagem passa direto para cá, vai encontrar um canal de sódio aqui, um canal de sódio dependente, por ativação pela voltagem também vai abrir e gerar outro potencial de ação e assim passar esse impulso elétrico aí. Então sempre a gente vai ter trabalhando esses potenciais eletrotônicos, que eles podem ou não atingir o umbral, e quando eles atingem o umbral eles vão gerar o potencial de ação. Pode ser um receptor lá da retina, receptor de luz. Ele vai ter uma sensibilidade da luz lá e de vários mecanismos que a gente vai estudar na UP7. Ele vai acabar, no final das contas, gerando potenciais eletrotônicos e dependendo se chegar no umbral, vai gerar o nosso potencial de ação. Isso daí também lá nas células do ouvido. Também tem uns mecanorreceptores lá. Vai então traduzir estímulos ambientais em última instância, potenciais de ação. Como eu falei então, estímulos que podem ser de diversas origens, como a gente vai estudar, como eu falei para você, a luz, um composto químico, como os receptores lá nas mucosas nasais, quando ele percebe uma molécula com determinada carga química, ele também acaba gerando esses potenciais locais aqui, e esses potenciais locais, como eu falei para vocês, dependendo do valor deles, eles podem chegar nesse umbral e desse umbral desencadear então um potencial de ação. E vou deixar para vocês aqui no final um comparativo, um quadrinho de comparação entre esses potenciais aí eletrotônicos e o potencial de ação.